Não é um mundo que é pequeno, a renda é mal distribuída. Tem essa teoria aí. Enfim. E aí, seu Gabi? Opo Rec. Estamos gravando. Estamos gravando já, cara. Então tudo que tu falou, meu. Ah, já tava contando aí. Não tem como Anny, nós cortar. estamos é off, Anny. A Anny faz edição. Giovanni, a gente tá... Pô, a gente teve algumas férias aqui, né? Gabi Graças a Deus. e a Anny Bianchi e seus filhos passaram uma temporada na Disney, estão recém-chegando da Se Disneyland. permitiram viver. Se permitiram viver, comeram uma Boa, alimentação boa, saudável, que eu acompanhei bastante pelo Instagram. Deu inveja. Então a gente tá um tempinho sem gravar. Então, te agradecer, Giovanni, nós temos esse costume aqui de agradecer o tempo, né? Porque o tempo é realmente que a gente não consegue comprar de jeito nenhum, né? Então, quando alguém vem aqui com a gente contar a sua história, dividir, né? Para nós ainda realmente um grande investimento de conhecimento. Para nós várias vezes vira uma consultoria. Acabei de Vai ser hoje. contar um caos que aconteceu hoje, né? Do mercado, né? Do mercado. Paloma tá meio baqueada. Pra mim é uma consultoria hoje já. Tá chocado? Tá chocado que eu falei assim, agora, porque virou sócio, né? Agora é a tua primeira vez que, assim, antigamente tu sentia dor. Hoje tu tá sentindo ódio e raiva. Mas Sim. faz parte do... É. E o mercado é assim. Faz parte. Não vamos nem falar muito, porque senão Porque eu vou ter que mercado. ser cortada desse episódio de tudo que eu tenho pra falar. Então, cara, brigadão, meu. Brigadão por abrir mão da tua família, do teu trabalho, das tuas coisas e vir aqui realmente dividir a tua história com a gente aqui. Não, que isso, um prazer enorme aí. Como tu falou, né? Do lado de cá também é verdadeiro. Sempre aprendendo, a gente... muitas vezes a gente vai falar e acaba aprendendo muito mais do que falando, né? Uhum. Enfim. Então essa também é muito, muito importante para mim, muito bom estar aqui com vocês. Que legal. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Red Bull, né? Que tá nos dando essa motivada aqui, porque a gente tá precisando de uma energia extra. Vocês podem notar na minha mesa, tem café e Red Bull. É nessa pegada que eu vou ter que ficar hoje. A Red Bull, a Espírito Santo, Caderode, Alcher e a Academia Rafael Toro, que aliás saiu o episódio, vamos deixar o link por aqui, mas foi o último episódio que saiu antes da gente postar esse episódio, essa gravação aqui. Então, Giovanni, é o seguinte, a gente vai começar atualmente, quem é o Giovanni? Pô, atualmente... Depois em algum momento a gente vai... O que o Giovanni tá fazendo hoje? Bom, vamos conhece lá. do Atualmente, mundo? primeiro Tá morando estudo... aonde? Giovanni é o pai da Constanza, muito importante para mim, minha filha. Participou de várias decisões que eu tive que tomar na minha vida, inclusive profissionalmente, né? O fato de voltar aqui para o Rio Grande do Sul, preferencialmente foi por ela. E o Giovanni hoje é sócio do Universo Alegria e sócio de uma casa noturna da Stage. E também faz eventos aí como vocês, né? Vocês são parceiros, entre aspas, concorrentes, né? Nossos, enfim. Mas tu sabe que a gente conta... ontem mesmo a gente conta essa história e nós quatro, que são os sócios mais antigos, eu, o Pedro, o Cassiano e o Boca, nós éramos concorrentes. E a gente almoçava toda quarta-feira junto. Só que todo mundo tinha um sábado. E aí, disse, cara, vamos ter que fazer alguma coisa junto, tem que fazer alguma coisa junto. E na quarta-feira era aquela resenha. A banda é boa, o DJ não sei o quê, o fulaninho não sei o que lá. Fulano deu certo. Exatamente. A gente ficava dando esse papo e nasceu a feijoada e acabou nascendo uma coisa bem grande. Então, daqui a pouco essa concorrência saudável, ela vai trazer alguns frutos aí. Né? E a gente já tá falando aí, né? Tem alguma coisa vindo por aí. É spoiler, né? Todo mundo que vê um episódio nosso tem um spoiler. Tem um Ou é um spoilerzinho business dentro, né? novo, um evento novo, ninguém sabe. Mas e aí, Giovanni? Tu tá aqui no Sul pela tua filha, por essa decisão, mas tu nasceu aonde? Veio da onde? Como é que a gente... Eu nasci numa cidade chamada Taquara, ali indo para Gramado, né? Entre Novo Hamburgo e Gramado. Uhum. Mas eu sou um pouco cigano, assim, eu com 15 anos, por incrível que pareça, hoje eu olho essa gurizada de 18, 19, 20 e poucos, como eles são mais dependentes, né? Dos 30, né? Dos 30, muitas 35, vezes. Cara, eu com 15 anos, meu irmão fazia faculdade aqui e eu jogava futebol. Na época eu achava que jogava melhor, né? Mas jogava relativamente bem. E acabei sendo bolsista do colégio americano para vir jogar bola aqui. E na época, não é da época de vocês, isso eu sou um pouquinho mais velho, mas tinha uma Olimpíada Metodista dos... Cara, é da minha época, eu tenho 41 anos, Giovanni, a gente é contemporâneo. Eu estudei no IPA, né? A gente deve ter então a gente foi rival aí. Na subida e na descida daquela lomba, a gente deve ter se encontrado alguma vez. Pô, vários confrontos épicos contra o IPA aí, enfim.
Um abraço pra galera do Ripa, eles não gostavam muito de mim na época aí, mas tudo bem. Então, acabei sendo bolsista do americano e com 15 anos vim fazer meu segundo grau aqui no americano e estudar aqui. Foi uma experiência muito rica para mim, né? Imagina, o meu irmão tinha uma namorada que morava no mesmo prédio, nunca estava em casa. Então, basicamente, eu com 15 anos, um guri lá de Taquara, vim morar em Porto Alegre. E, enfim, vinha de ônibus de lá e aí ficava aqui só me locomovendo de ônibus. Morava na Oswaldo Aranha, atrás do Cachorro do Rosário, então o Cachorro do Rosário era a base da minha alimentação na época. Fantástico. Pelo visto não é só tu, cara. Não, a experiência é muito rica e, bom, depois voltei a morar em Taquara, daí tive um tempo que eu fui morar na Austrália, depois a minha família toda se mudou para Novo Hamburgo, que é onde eu moro hoje. E eu com... E o esporte tu largou daí nesse meio tempo? Fazer um parênteses, eu tentei jogar bola, né, com 18 anos, como eu falei, na época eu achava que eu jogava muito mais do que eu jogava. Era um corredorzinho, um camisa 5 voluntarioso, como eu falo. Dava muita bota, um camisa 5 clássico gaúcho, assim, daqueles... Dinho. Não, me pergunta meu ídolo, eu falo que é o China, para ter uma ideia da minha categoria, né? E dava ali uma bota que Deus livre. Mas, e aí eu tentei jogar bola, eu treinei no São Paulo. São Paulo fiquei um bom tempo treinando, um mês, até achei que ia ficar lá, acabei sendo dispensado. E depois tentei jogar no Grêmio também, e também fui dispensado. E aí eu já tinha 18 anos, para 19, meu pai era representante comercial da Azaleia, né? E aí me deu uma mala, me deu um mapa, na época não tinha Waze, não tinha nada, e ó, tá aqui a serra. Como é difícil explicar para as pessoas, meu, que não tinha Waze. E eu sou uma pessoa muito perdida, mas muito, assim, cara, eu uso o Waze o dia inteiro, todo o tempo. E as pessoas que convivem comigo já entenderam. Que eu fui entender o que era BR-101 e Estrada do Mar, cara, 2, 3 anos atrás, sendo que eu tenho bar na Atlântida há 11 anos. Então, assim, pra mim era muito confuso. Quando a Ipiranga, o posto Ipiranga lançou aquele primeiro GPS que tu trocava o óleo e ganhava, cara, aquilo ali, a sensação de liberdade que dava, tipo, reunião lá em Novo Hamburgo, não sei o que, pessoal não vai. Cara, isso me consumia, assim, e o meu maior pânico. Não, isso aí tu pega ali a João Pessoa e tu dobra a esquerda, não sei o que, cara, não conecta nada com nada pra mim. É zero. Então, assim, eu pega um mapa e vai. Cara, não, todo mundo se vira. Eu lembro quando a minha irmã falava pro meu pai que queria, sei lá, ir na festa de alguém, e aí ela abria um mapa e desenhava pro meu pai de marcar texto. Tipo assim, não, pai, a gente vai por esse caminho, esse. Fico pensando, gente, eu jamais sairia de casa se fosse na minha época. O desgaste é demais pra mim. Demais. Era muito louco, né? Então, meu pai deu a mala pra mim, deu uma linha na Azaleia, era uma empresa, era maior na época, né? Até hoje é uma das maiores, né? E um calçado, a gente é ali do Vale, então uma família bastante conhecida e tal. Aí meu pai me deu uma linha X da Azaleia e me deu, tu vai fazer a serra, me deu um mapa e eu fui indo, cara. Aí tinha lá na carteira 8 clientes em Bento, por exemplo, 7 em Garibaldi. E não tinha essa manda um WhatsApp. Não, cara, eu ia indo, eu não sabia nem onde era, eu era um moleque, né, não sabia nem onde era. E aí, ia perguntando, perguntando, vendo placa, né? Cara, era uma loucura mesmo, cara, era uma loucura. Daí chegava na loja, perguntava quem era o responsável, e aí fui indo, cara, isso na época era uma dificuldade, mas hoje eu vejo que tudo isso aí me ajudou a formar a minha personalidade, a maneira que eu atuo, as minhas relações, eu sou um cara de faço fácil relacionamentos, enfim, essas coisas tudo ajudam, né? A gente tem que se virar. O que tu acha nisso, que foi importante, é que hoje mais velho a gente consegue entender o porquê que os nossos pais nos trataram assim, né? E tu consegue ver facilmente em outras pessoas que os pais, cara, relevaram algumas coisas, não cobraram tanto ali e se tornam adultos que talvez, em frente a algumas dificuldades, já não reagem tão bem. O que tu leva isso pra tua filha agora, hoje em dia? O que tu... Eu tento, cara, eu acho que meu pai e minha mãe foram muito felizes, assim, foram muito visionários, assim, em entender a minha personalidade e ver que eu precisava de espaço, de ser um cara livre, assim, entre aspas. Então, assim, eles nunca me prenderam. E isso foi me criando casca em mim, né? Foi me fortalecendo. Eu acho que o fato deles nunca me protegerem, meu pai nunca foi numa revenda de carro negociar carro comigo, nunca foi. Ele foi deixando eu me virar e fazendo a minha vida, né? Nunca foi negociar uma casa comigo, nunca foi. Sempre fui eu, cara, eu por mim e tal. Então isso cara, acabou, acho que mudando um pouco a minha personalidade empreendedora, assim, né? Às vezes a gente acha que isso é ruim, né? Na época a gente não entende muito, mas meu pai me deixava fazer as coisas e hoje eu vejo que foi uma coisa intencional dele, assim, de realmente
deixar eu aprender, porque em outras coisas ele era super protetor, assim. E nisso, assim, ele foi deixando eu tocar minha vida, ir pelo mundo, enfim. Se vira. É. E depois do colégio, cara, qual é que foi quais foram teus caminhos ali? Continuando um pouco a vida, assim, daí eu, comecei a vender calçados, Tu era ali como representante comercial daí. Isso, era preposto do meu pai, né? Tá. E aí, cara, me identifiquei muito com esse negócio da venda, Sim. de ir lá e sair com pedido, enfim, de persuadir, né? Persuadir, perdão. Isso. Persuadir o cliente na coleção, de ver o resultado do cara no sellout, do cliente no sellout, mostrar para ele que ele precisava daquele produto, e me identifiquei muito com isso. Gostei de trabalhar com vendas. E logo depois... Tu sentiu alguma discriminação nesse momento? De dizer que tu era vendedor? Cara, acho que na época não, acho que hoje em dia sim. Eu dizia tranquilo que eu era vendedor, mas hoje eu vejo o cara representante, bota consultor, bota embaixador, Gerente. que é uma bobagem, né? Gerente. Porque... A Paloma aqui, estou dando atenção porque é a minha esposa que está grávida e família sempre e nós temos um filho de 2 anos. Mas perguntei se era urgente, era ela que estava me ligando aqui, não é urgente, então depois a gente se fala. Beijo, Fê. E aí, agora, cara, eu estou estudando bastante, assim, fui para São Paulo fazer os cursos aí e tal, e tô seguindo umas pessoas no Instagram que estão vendendo curso para vendedor, tipo assim, cara, tu não pode ter vergonha de ser vendedor. E aí a gente não dá bola, e aí eu comecei, cara, se tu vai procurar vendedor hoje, tu nunca pega um vendedor. É alguém que não tá fazendo nada, que tu vai colocar numa posição que é mega importante na empresa, e as pessoas não dão a devida atenção para isso. Cara, é o teu vendedor, que vai trazer dinheiro para dentro da tua empresa. Tem toda a razão, a gente tem uma vergonha hoje do cara de ser vendedor, da pessoa de ser vendedor. Agora, 2 coisas, assim, só não quero fugir do assunto, mas... Cara, mas fica... a intenção... Agora, 2 coisas que eu dou risada, cara, assim, quando eu tô... Eu como, né, enfim, tô trabalhando com o meu negócio há 2 anos e pouco, eu entro muito pouco no LinkedIn hoje, né? Quando eu era executivo eu entrava mais, mas, cara, eu dou risada sozinho quando eu vejo o cara bota CEO, ele tem uma empresa de... É só ele é CEO, cara. Cara, é fora do normal isso, assim, né? Também. Eu tenho ataques, porque a gente participou. Agora estou trabalhando com jovens também, né? Mas assim, Sim. As minhas empresas são todas de pessoas jovens. E eu conheço outros jovens que querem abrir empresas. E eu e o Paulo, a gente até virou parceiro, sócio no meio da pandemia de algum. E teve uma reunião assim, cara, nós tinha 4 clientes de tráfego pago. Todos eram CEOs. Não, ele queria definir o que ele era. Numa reunião assim, eu queria só que daí eu sou o CEO e tal, não sei o quê. Eu disse, cara... O CEO de uma empresa só. Tá faturando R$1.000 por mês, cara. Esse CEO do que, cara? O CEO da empresa que só tem um funcionário. Hoje isso é comum. E a outra coisa que tá muito comum é o cara que não deu certo na vida, cara. Ele fez tudo errado. Ele, sei lá, cara, deve dinheiro na praça. Ele não pagou o fulano, quebrou 2, 3 vezes e hoje é coach, cara. É uma coisa que eu acho impressionante. Como é que ele não deu certo? Por que ele não usa tudo aquilo que ele tá falando pros outros, cara, pra ele, entendeu? Então, assim, é impressionante. Eu acho essas 2 coisas um fenômeno dos tempos modernos. O que me levou? Eu comecei a gravar conteúdo, cara, com o celular na minha cara, porque eu tenho dois caras que eu sou muito fã, assim, os caras que leem filosofia, os caras que estudam muito e tal, não sei o quê. Já trouxe um deles, o outro não quer vir de jeito nenhum. Quem é o outro? O Corso. O Corso entende, ele tem uma posição muito grande no Secret. Já pediram ele nos comentários uma vez. Todas as vezes, ele entende que é porque ele tem uma noção de macroeconomia, cara, ele investe há muito tempo, ele lê muito, ele é muito aprofundado na coisa, assim, sabe? E o Léo já veio 2 vezes aqui, o Léo é da filosofia, ele é acupuntura, foi estudar na China e tal, não sei o quê. Pra variar, eu perdi o link do que eu ia falar. Não, tu ia falar que tu começou a gravar por isso. Obrigado. Aí eu... Pode falar, a mãezinha tá hoje, diferente do que acham. Diferente do que acham por aí. Eu comecei a olhar na internet, cara, porque, claro, na pandemia eu tava cheio de tempo, né? Mas empresas tudo fechado, literalmente fechado, com a porta fechada. Comecei a ver os caras vendendo curso de eventos. Eu disse, cara, que curioso esse cara, não conheço, né? E vai Google e vai... O cara não tinha organizado aniversário de 50 pessoas, e o cara tava dando aula, vendendo curso. E tá tudo... Cara... Cada um... Se ninguém pesquisou sobre exatamente. ele. E aí eu comecei a dizer, não, cara, se é pra falar de eventos, deixa que eu falo. E aí, só que daí uma coisa puxou outra, já veio política, veio não sei o quê. E eu comecei a gravar a minha cara no celular, só falando de qualquer assunto. Pegava um assunto e saía falando. Aí
Comecei a ver todos os podcasts, Flow, não sei o que, parará, e falei com uns amigos meus de câmera, vídeo, cara, compra um microfonezinho e começa a gravar. Comecei a gravar assim. Era um aplicativo aqui e começou a gravar assim. Porque daí não era mais só a minha opinião e tal, e foi. Mas nasceu exatamente pelo que tu falou agora. Porque eu peguei os caras que não sabiam falar nada, aí você disse, ô meu, o que tu acha de ser presidente do UFC do Brasil? Ah, eu acho que... Não, cara, fala com o cara que sabe? São fenômenos dos tempos modernos, atuais, digamos, né? Esses dois fenômenos. E como que esses caras, eles... Porque, meu, esse cara, ele aprende rápido. E ele sabe usar a internet. Ele pega 2, 3 métodos, e aí pega as pessoas desesperadas. Que eles têm aqueles 500 pila ali pra pagar o... Cara, nem 500, tu vê o cara com 277. 50 mil seguidores, né? Muitas vezes... cara vezes... falando só da dor das pessoas e não resolve a dor, é só curso de vender mais curso. Não vou citar nomes aqui, mas enfim, conheço muita gente, né? Até pela minha trajetória. E assim, tem muita gente que eu vejo na internet que realmente não tem não tem uma história de vida, né, vitoriosa, digamos assim, na questão empresarial. Muitas vezes a gente tem uma vida vitoriosa na parte empresarial, não tem na vida em geral, né? Mas não tem na parte empresarial e que é, enfim, ensinar os outros a fazer negócio. É meio que um paradigma aí que eu vejo dos tempos atuais, assim. Não, cara, não, e eu acho que vai piorar muito ainda antes de começar a melhorar. Porque as pessoas, o mundo em crise, o mundo em guerra, os caras estão... As pessoas estão procurando respostas fáceis e não existe respostas fáceis. Eles querem a fórmula da felicidade, a fórmula de tudo. O mundo tá um caos, né? Agora só se fala em ET, né? E aí fala em ET, aí fala dos desastres que estão acontecendo nos Estados Unidos ali, do trem. Aí ontem foi um caminhão agora também, que tombou com material químico. Então, assim, e guerra pra tudo que é lado, cara... Então, assim, e os aproveitadores estão aí. E volta um pouquinho da brincadeira que a gente fez antes, que não é brincadeira, né? A pessoa entra numa empresa hoje que quer ser CEO, né? Não quer carregar caixa, não quer ser estagiário, não quer passar pelo tempo de maturação que precisa, né? Numa empresa, num negócio, para tu realmente... É que o mundo tá tão rápido e as pessoas estão tão viciadas em respostas rápidas e soluções rápidas que elas não conseguem mais entender o tempo. Exato. Sabe, o tempo mudou. As pessoas estão cheias de direitos e nada de deveres. Quando eu vi isso num podcast, eu não vou me lembrar agora, mas assim, quando ficar magoado ou chateado virou poder, ou seja, assim, tu tomou essa atitude porque tu não fala das pessoas com características tais, ou tu não faz isso com... Cara, quando não é a palavra mago que a pessoa usa, mas é quando o ressentimento virou poder, tipo assim, estou ressentido, então não vou fazer. Como tu não vai fazer, cara? Isso que não é uma filantropia, entendeu? Eu sempre prego que se puder ser amigo, melhor. E igual, eu tento fazer um ambiente melhor possível, da meninada e festa, não sei o quê. Mas, nós temos que dar resultado. Claro. Sempre tem dois caminhos, né? O caminho de ser legalzinho, né? E o caminho de fazer o correto. E isso, falando um pouco da minha trajetória, eu sempre escolhi o ser correto. É como tu falou. Eu posso fazer o correto, que muitas vezes pode estar errado, né? Eu posso estar errado do meu ponto de vista, mas enfim, fazer o certo, que eu acho que é bom pro negócio. Sendo amigo, melhor. Agora, nunca vou escolher o caminho de ser legalzinho e não fazer as coisas que... Eu acho que eu demorei muito tempo para entender essa frase e o quanto ela é importante. Eu fui entender agora, porque, enfim, eu estou numa faixa de gás, né? E aí, nesse momento, eu entendo o quanto ser legal, ele também está totalmente ligado a ser correto. A gente tem essa... Acho que todo mundo acha que ser legal é só ter um relacionamento com as pessoas, de aceitar tudo. E acho que o ser legal não é isso. Às vezes o ser legal é tomar a melhor escolha para a tua empresa e isso vai refletir positivamente para outras pessoas. Perfeito. E ser sincero com aquela pessoa que tá errando, né? É tipo assim, começa a dizer, não, estamos com um problema aqui. Não, o problema é o fulano. Cara, o problema é isso. Nós vamos resolver ou não vamos resolver, porque assim, pro churrasco do domingo tá tudo certo. Sim. Agora, assim, aqui não dá. Dia a dia não aqui fecha, né? Aqui eu preciso de outra coisa. E essa, eu tô terminando de ler agora, depois de um ano, o Princípios do Rei Dalio, que é um livro de 600 páginas, do cara que faz a maior gestão de dinheiro do mundo, que é a da Bridgewater lá, e o cara prevê países quebrando, prevê não sei o quê. A empresa dele é tão grande que hoje os grandes governantes vão falar com ele lá. E ele criou o princípio, cara, como é que eu fiz essa empresa crescer? E tem, cara, sei lá, uns 30, 40 folhas falando só sobre isso. Cara, o problema é problema, tem que resolver o pequeno. Se tu não pegar o pequeno para resolver, vai criar um problema grande. E é dito e feito. A gente teve um problema aqui umas 2 semanas. Aí eu estava cheio de teoria, disse, cara, tão cheio. A empresa está parando. Postergando um pequeno problema, ele vai virando um grande problema. Não, aí começa a misturar todo mundo. Começa a levar um, levar outro. E aí, cara, disse, não, parou. Nós estamos criando uma regra para toda a empresa para falar do... Não,
volta tudo, Volta, vamos acerta resolver, aqui o prazo e vamos... Porque assim, é o receio das pessoas de serem mal interpretadas. Não tem essa. O Vinhas aqui não... Esse dia tá numa discussão e assim... porque tu fica de malvadão. Cara, eu fico. Mas pelo menos é o caminho, eu tô fazendo certo. Eu tô fazendo o mais certo possível. Vinhas, eu tenho uma teoria de vida, assim, que, cara, quando... Às vezes, sem querer, tu faz mal para as pessoas, né? Sei lá, tu demite uma pessoa que tu tem que demitir. Mas eu acho assim, quando tu realmente tá bem intencionado, cara, sempre o mundo... E tu faz as coisas bem intencionado, o mundo conspira a teu favor. Eu acredito muito em energia, cara. E, cara, eu sou um pouco mais velho que tu, né? Eu já tive experiência que eu não fiz uma coisa bacana e eu me ferrei. Então, assim, tá provado na minha vida isso. Então, cara, quando tu faz uma coisa de bom coração e tal, mesma coisa que a pessoa se acha prejudicada, mas tu não fez para prejudicar, cara, o mundo vai conspirar a teu favor, entendeu? E muitas vezes, aproveitando esse caso de demissão, por exemplo, às vezes tem que demitir uma pessoa e a pessoa fica chateada contigo e depois tu vai encontrar 2, 3 anos depois. Já aconteceu comigo isso. É a melhor coisa que aconteceu comigo. O guri tava num cargo muito melhor que ele tinha comigo e me agradeceu. Cara, aquele toque, aquela vez que nós conversamos, aquele toque me fez crescer e hoje eu tô bem, obrigado e tal. Então, é isso, cara. Acredito nessas coisas de bem intencionado e... A gente tá muito conectado. E mal intencionado, entendeu? E às vezes, infelizmente, cara, alguém tem que dizer não, né? Eu também me identifico com isso. Eu sou o malvadão, então, porque eu também tenho que fazer o certo, né? E às vezes o certo é dizer não, né? Não tem jeito. Dá limite. Exato. Mas aí, meu velho, a gente tava no... Tu tava... Não, a gente tava no colégio ainda. Não, no estudante comercial. Foi pra Como é que foi o processo de... Teve processo de faculdade? Então, Escolha familiar, eu comecei a fazer comércio exterior na Unicinos trabalhando. Então era uma loucura. Eu fazia essa parte da serra, eu ia pra serra e daí tinha que voltar pra aula, né? Sempre anotadinho ali, podia ter 3 faltas e meia na Unicinos, né? O professor fazia a chamada, né, na época antes do intervalo. Antes do intervalo e depois do intervalo. Então podia ter 3 faltas e meia, eu tava sempre com anotadinho no caderno. Cara, se as tem faltas uma coisa ali. que a faculdade me ensinou é isso. A gestão de faltas. Eu posso fazer um curso. Cara, eu domino isso como ninguém. Exatamente isso. Então o tempo sempre anotadinho. Que, cara, imagina, eu ia pra Veranópolis e tinha que voltar. Pô, era uma mão, né? Então não voltava. E aí eu fiz a faculdade toda trabalhando. E nesse meio tempo eu fui morar na Austrália. Deixei um meio ano. Eu falei pro meu pai que eu ia na verdade, eu entrei na faculdade e vi que de comércio exterior e vi que o meu inglês era muito ruim. Que eu precisava do inglês e que ele era muito, muito fraco. Né? E aí eu vendi uma moto que eu tinha uma DT 200, sei lá. Valia na época R$5.000 a moto. Eu tinha comprado com o meu dinheiro. E na época era o início ali do Plano Real, o dólar valia um por um. E aí eu fui para a Austrália, cara, fui com $5.000 e cheguei lá, o dólar australiano era mais barato que o dólar americano, cara. Sei lá, eu tinha $6.000 australianos, cara, eu me senti um milionário com 20 e poucos anos. Foi uma coisa espetacular, assim, eu me lembro de na Austrália, assim, eu não poupava nada e conheci a Indonésia, conheci um monte de lugar. E, cara, daí voltei com... Tá, e lá, tu fez algum curso ou, tipo, trabalhou em alguma coisa? O que foi esse período lá? Eu fiz curso de inglês, só fiz curso de inglês. Sim. E morei em casa de família, aquela... Tradicional. Mas nós estamos falando aí dos finais dos anos 90, né? Então, imagina, hoje a gente vai para a Austrália, tu fala com a tua família, com teus amigos por mídias sociais, por WhatsApp, né? Por celular. Na época era college call, tinha que ligar para uma operadora que ligava para minha casa, 12 horas de diferença, né? Então era uma loucura. Não tinha mídia social, não tinha... Sim. Os amigos que eu fiz na escola... A gente era feliz e não sabia. Os amigos que eu fiz da escola, do mundo todo, que eu fiz França e tal, eu tenho até hoje anotado num caderno, nos endereços. Sim. Enfim, é uma loucura, né? E, cara, daí eu voltei, e na época eu voltei, a Zalea relançou a marca Olímpicos, né? E eu e meu pai, tinha eu e meu irmão que trabalhavam, meu pai meio que dividiu no escritório, assim, uma coisa meio... Meu irmão era mais velho, um baita vendedor, um baita profissional. Meu pai deu a parte feminina para ele, que era 99% do faturamento, e me deu Olímpicos. Dividiu o escritório. O Sandro toca o feminino, tu toca o masculino, tu toca a parte esportiva. E, cara, só que o Olímpicos começou a crescer muito, né? E eu naquela empolgação juvenil que eu tinha 20 e poucos anos, para mim a Olímpicos era... E é uma grande marca, né? Não quero desmerecer, mas para mim era a melhor marca do mundo e eu me agarrei naquilo assim, cara, isso aqui é a melhor marca, a melhor marca. Então tu chegava na Paquetá aqui, que era o nosso principal cliente,
Cara, tinha, sei lá, cara, 100 modelos de tênis da Olímpicos e mais vestuário que não encontrava em lugar nenhum do Brasil. Porque, de novo, para mim era minha vida aquilo, eu defendia pra caramba. E, cara, aquilo aos poucos, né, começou a chamar a atenção da empresa, né, da Calçados Azaleia mesmo, da companhia. Eu era muito jovem, eu deveria estar aí com uns 23, 24 anos. E aí me convidaram para tocar toda a parte... Fala mais um pouquinho, Giovanni, assim, aí tu vai ter que fugir um pouco da modéstia, mas Claro. O que tu acha? Porque eu acho que o que eu mais faço hoje em dia, e tento fazer através das minhas redes sociais, através do podcast aqui, é dar um insight. O que... E tá tudo bem para quem não quer, para quem não tem ambição. E tem ambição, não tem ambição, beleza. Se tu tá feliz, não pode estar reclamando do que tá ganhando e também não querer trabalhar um pouco mais. Quais essas características que tu teve nesse momento? O que tu acha que os caras assim, porra, tá foda esse cara aí. Ou a gente abraça ele, ou ele vai construir a Nike, entendeu? Cara, eu sempre quis... É que muda muito, né, a ambição de uma pessoa para outra, né? Uma pessoa tem a ambição de, sei lá, de ter um avião X, um iate X, e a outra tem intenção de ter uma casa com a família, enfim, acho que cada um tem uma sua ambição. Mas tu tinha, né? claro, isso porque eu vou te dizer pra mim, tá? Cara, eu já trabalhei no escritório de advocacia, eu já fui tenente do exército, eu já fui de todos os colégios, grêmio estudantil dos meus colégios, inclusive do quartel. Cara, não importa, era uma coisa que vinha assim, não importa onde eu tô, daquilo ali eu vou fazer. Eu vou tentar te responder com uma palavra, assim, na minha vida toda, cara, eu busquei ser relevante no que eu fazia. Então, assim, eu vim jogar bola no americano, era só ex-Inter, ex-Grêmio. Eu vim lá de Taquara, jogava no Taquarense, que é um bom time, aliás. Mas eu me dedicava fisicamente, eu era o cara que mais treinava e tal, porque eu queria ser relevante, queria ser importante pro time. E a mesma coisa depois foi na minha carreira. Eu era representante, mas eu queria ser relevante entre os representantes, eu queria ser o melhor. Porque eu sei que se eu não fosse o melhor, porque tem muitos caras talentosos por aí, eu ia estar entre os melhores. Uhum. E isso me fazia trabalhar muito, assim. Aí, é isso aí. Então, eu queria ser relevante. Assim, eu nunca tive intenção... Cara, tive sim a intenção de ser o melhor, mas eu sabia que, obviamente, isso independe só de mim, né? Uhum. Mas é que eu acho que daí tu quase cria uma competição contigo mesmo, né? E aí isso vai te dando uma motivação diária do tipo, eu preciso ser o melhor. Eu sou muito exigente comigo, assim, eu quero... Os lugares que eu passei, eu fui relevante, os lugares que eu passei eu dei certo profissionalmente, eu não, assim... Tem algumas coisas que não deram certo na minha vida, óbvio, ninguém é infalível, ninguém é perfeito, mas assim, a minha carreira profissional de executivo foi as coisas, eu deixei marcas, assim. Uhum. Né? A ASICS, UFC, New Balance, enfim, tudo que eu passei, eu deixei a empresa sadia, com crescimento, enfim, então é isso, eu acho que eu sempre quis ser relevante e esse momento da minha vida foi isso. Eu quero ser um cara relevante. E aí, como é que foi esse processo de transição de deixar a empresa do teu pai, vamos dizer assim, e passar para... Daí, cara, foi uma coisa muito louca, eu enxergava, né, que o representante comercial ia perder um pouco a relevância, né? Os representantes comerciais que estejam me escutando não fiquem chateados comigo, mas eu enxergava que não ia ter aquela importância tão forte que a marca ia ter predominância em relação à venda, né? Uhum. Que é o que está acontecendo hoje, né? Tu tem uma marca, tu constrói uma marca, obviamente é muito mais fácil de vender e antigamente não era assim, né? As empresas eram muito orientadas para a questão do vendedor, ainda mais no calçado, não construiu muita marca, enfim, era mais, digamos que eram mais orientadas a preço muitas vezes que a construção de marca, né? Uhum. E eu já enxergava isso e enxerguei como uma oportunidade, né, muito jovem que era, ir para dentro da empresa. A empresa me convidou para ir para dentro, mas ela me convidou para tocar um negócio, cara, que era tudo não calçado da Calçados Azaleia. Então tu imagina uma empresa que é totalmente verticalizada, né? Uhum. Que fazia desde a cola lá até o calçado acabado, em tudo que é calçado que produzia, tanto na Olímpicos e nas outras marcas de Jean, Azaleia e tal. E eu tocar o não calçado daquilo. Dá uma esclarecida só que uma empresa vertical e uma empresa horizontal, só pra galera que não entende o que é isso, só pra gente... Uma empresa vertical é a empresa que cuida lá de toda a matéria-prima dela. Por exemplo, vamos dar um exemplo em outro segmento. A JBS hoje é completamente vertical, né? Ela tem o gado, ela vende o couro, ela tem a carne, ela tem as marcas de carne dela, ela cria o gado, tem as fazendas, então ela basicamente toma conta de todo o processo, né? Uhum. Então ela independe de alguém. Isso não necessariamente é bom, né? Porque às vezes alguma parte do processo tu não é tão eficiente, né? Uhum. E a empresa horizontal é a empresa que acaba focando no que ela é boa, né? Eu sou boa em construção de marca, outro cara vai fabricar para mim, enfim. Uhum. Então é isso. Mas então, imagina eu sair de uma empresa que é totalmente verticalizada,
voa para o mercado numa coisa que ela não tem vantagem competitiva, porque até hoje eu acho que eu não tô, mais uma vez, não estou querendo desmerecer, pelo contrário, estou enaltecendo, né? Mas uma das grandes vantagens da Olympics é que ela faz um tênis parecido com a Nike, com a Adidas, né? Visualmente falando, mas ela é 30%, 40%, 50% muitas vezes mais barata, né? Pelo processo de produção, que ela tem fábricas no Brasil, etc, etc. E aí tu cai para a parte de não calçar dos caras que tu produz. Na época a gente produzia com os mesmos caras que produziam Nike, Adidas e outras marcas, né? Mizuno, etc. Então, assim, pô, para mim foi um choque, né? Eu deixei de ser um vendedor, de ter a vantagem competitiva. Cheguei na empresa e agora, o que eu faço? Né? E, cara, aí foi um insight bacana que eu tive na minha vida. Eu notei que na época a Olympics não tinha força, eu acho que hoje ela conseguiu isso, mas não tinha força na loja esportiva para chegar no comprador e vou colocar assim, e fazer uma venda mais, pô, não tem outra palavra, né? Uma venda mais casada, assim, ó, vou te entregar o calçado, mas vou te entregar isso, aquilo. E na sapataria, o que é a sapataria? Sapataria é aquela... É apaquetar calçados aqui, que tem calçado esportivo, que tem sapato, que tem calçado feminino, tem chinelo. Ali ela era muito forte, ela praticamente era 40%, 50% na época do faturamento deles, né? Então o que eu pensei na época? Pô, cara, se a gente é tão fraco na loja esportiva e tão forte na sapataria, vamos investir na sapataria, porque eu tinha nas mãos uma empresa que era deficitária e o faturamento caía há 3 anos, né? 3, 4 anos. E, cara, daí eu foquei, uma coisa bem lógica, assim, não fui um gênio, não, mas bem lógico, mas foquei nisso. Que era, comecei a criar corners nas sapatarias, né? Com meias, boné e mochila e bolsas. Então eu criei esses cornerzinhos, a venda da minha empresa foi lá para cima e começou a dar lucro, né? E ali o nosso vendedor na época, o representante, tinha força, né? De chegar pro cara, tá, vou te entregar X Olímpicos calçado esse mês, mas pô, me dá uma força aqui, compra isso aqui junto. E a coisa começou a funcionar. Fiquei 2 anos. E, cara, nesse meio tempo eu tinha uns 26 anos. Fui morar em São Paulo, então voltando àquele papo para tocar essa empresa. A empresa era em São Paulo, então eu fui morar sozinho em São Paulo. Mapa, não tinha Waze, mapa, me perdi 200 mil vezes. São Paulo é uma barbadinha. Aí eu tenho uma frase que é minha, essa, que com gasolina tu nunca tá perdido, porque tu anda mais, mas tu nunca tá perdido, enfim. E cara, e daí foi isso. Basicamente fiquei 2 anos nessa empresa. Daí, na época a Zaleia tinha a licença da ASICS no Brasil e me convidaram para ficar à frente da marca ASICS. Eu fiquei 1 ano ali como gestor da marca ASICS dentro do Grupo Azaleia. E aí depois a ASICS veio para o Brasil direto e me convidou para... Vamos lá, voltando um pouco. Fui para São Paulo tocar essa empresa de não calçado da Azaleia, volto para o Sul para tocar a ASICS, volto a morar em Novo Hamburgo. E aí a ASICS decide não renovar com a Azaleia e tocar direto o negócio e me convida para ir para a ASICS e eu volto a morar em São Paulo. Então, como é que foi esse processo, meu, assim? Como é que são as decisões nesse momento, assim? Vem um convite e tu procura alguém, nessa época tu procurava alguém, falava com alguém, ou, cara, não, sempre fui eu comigo mesmo e aí as minhas dores eu comprava. Família, né? Principalmente pai e mãe, na época a esposa, enfim, procurava me aconselhar com a minha família, né? Em geral, né? E acho que não mudei muito hoje, converso muito com meus pais, com meus amigos, namorada, enfim. Procuro me aconselhar com quem está junto comigo, vendo minhas dores, meu dia a dia, minhas dúvidas, as minhas inquietações, né? Sim. Deixa eu interromper aqui. Só para dar um presente. Opa! Nosso convidado. Como é que é de graça até ônibus errado, né? Injeção na testa, não mais, porque hoje em dia se paga caro por isso, né? Mas, exatamente. Enfim, muito obrigado. Nada. Tem uma... Vou abrir aqui. Agora aquele mistério, sempre se vê o nome certo. Não. Cara, mas é exatamente o que eu frio tô na barriga pensando. aqui. Vou acertar meu nome, cara. Milagre, né? Porque é Giovanni, né? Vamos ver. Você é um parceiro que a gente tem também aqui, que é um queridão. Opa. Aliás, tá gerando bastante conteúdo aí nos últimos dias. Falando Aqui, essa câmera aqui, né? Daqui. Isso aí. essa aqui. O cara tá tudo Aqui, certo. pô,
Vamos fazer uma parceria aqui, vender umas canecas pro universo aqui também, pô, já... Olha Olha aí, aí, só só. que Guimarães. Ele, Vambora. cara, ele faz, Pior que ele ele faz tudo, tá? Ele faz todos os nossos copos, aquelas sacolas aqueles baldes de Bags, sacola. Sim. Cara, tudo que imaginar, taça, copo, tudo que for Pulseira, acho que brinde. tudo é novo. E é tudo assim, ó, meu, pra ontem. Depois E aí, pega o contato, ó, valeu a pena essa caneca aí, foi bem... viu só, É. não, Foi um bom presente. é gente boa, meu, gente boa e gente da gente, que se precisar virar à noite pra entregar alguma coisa, ele vai virar à noite, ele vai entregar. Cara, o SOC é a pessoa exatamente isso, né? Eu lembro do dia que a gente esqueceu de imprimir mapa de pulseira. E aí, todas as gráficas Graças. fechadas em Porto Alegre, que era domingo, a gente faz festa domingo. E aí, só abria as 2, nossa festa abre a 1. Eu falei, cara, lascou. Aí eu liguei pro SOC, nada a ver com O SOC o deu que ele faz. E ele, não, eu resolvo, leva aí. Aí eu falei, tudo bem. Então, Só que é isso é valor. Isso é valor. Isso não tem Sim, preço. claro. sem Isso é dúvida, valor. Sem dúvida, Entendeu? sem O dúvida. cara, por que eu vou trocar? Não, tem um copo aqui 5 centavos mais barato. Cara, foda-se. É. O cara que saiu de casa domingo, deixou a família dele, ele tem 2 filhas. Como não sei tem o quê. gente que toma decisão assim, né, pelo preço, né? Aham. Tem, É frustrante, mas tem muito, né? É que a gente chega um momento na vida que a gente entende a diferença de preço e valor. E valor, exato. E o Exato. valor, ele não é... E é muito importante isso. Nesse mercado maravilhoso. Mas Só enfim. uma alfinetadinha. Ah, Pontozinho aqui. meu, aí tá. A gente tá de volta, estamos em São Paulo pela segunda vez. São E Paulo pela agora com segunda uma vez. empresa multinacional. Eu começo como... Como é que é a cobrança, velho? Eu tô te perguntando tudo porque eu nunca tive essa experiência, tá? O máximo que eu tive foi uma experiência muito forte no Exército. Fiquei lá todo o tempo que pude, ocupei 2 cargos legais lá e tal, que não poderia ocupar, mas ocupei. E depois trabalhei no escritório de advocacia, grande, mais grande que Porto Alegre. Como é que... Mas meus pais... Cara, meu pai foi muito importante na HP, na área de vendas. Minha mãe é a primeira gestora mulher do CIE até hoje. Então, assim... Então, vi eles, né? E eu fui sempre... Acabei empreendendo, depois do Exército eu acabei empreendendo. Como é que... qual que é a diferença de ser gerido por uma empresa naturalmente brasileira e depois, cara, vem os gringos e aí como é que é isso? Cara, pra Porque mim vai foi um pior- choque... Porque vai piorar depois, né? Pra mim é um choque cultural, né? Porque a ASICS... Deixa eu fazer um merchan da ASICS aqui, porque eu sou muito grato à ASICS, né? Foi, eu acho que o grande trabalho da minha vida. ASICS, né? Anima sano incorpore sano, né? Alma sã em corpo são, em latim. Aí vem a marca Eu não ASICS. sonhava isso. Muita gente não sonha, por isso que eu faço questão. Uma empresa japonesa, né, com uma filosofia toda própria. Cara, o Japão, eu tive algumas vezes lá, é completamente diferente do Brasil. Se o Brasil é diferente dos Estados Unidos, vocês imaginam do Japão, né? A cultura é completamente diferente. E sim, daí eu vou para a ASICS meio que tocando a empresa, entre Cara, aspas. fica à vontade de falar sobre o Japão e o comportamento. Não, A única pessoa que veio aqui, que a gente teve grandes pessoas já aqui, mas do Japão, acho que eu não lembro de Eu ninguém não que não tenha ido visitar, pelo menos assim, não, eu conheço, eu vivia uma empresa. Não, falarei e aí sai eu e um grande amigo, até quero mandar um abraço para ele, o Cris Coelho, que foi Nike depois e hoje é CEO da Veja no Brasil, tá super bem, o Cris, um menino de ouro. Fomos eu e ele, antes dos 30 anos, para São Paulo tocar a ASICS, né? E eu tinha o cargo de gerente de vendas, acho que o Cris tinha o cargo de gerente de marketing. E, cara, e a gente tinha um japonês de presidente aqui, cara, que o cara não falava uma palavra, cara, em português. O cara não falava uma palavra em O português. cara veio pra cá pra ser... Não, ele era o cara encarregado, é coisa de empresa asiática, né? Ele sempre tem o sombra, que eles chamam, né? Tu é o gerente de marketing, mas sempre tem um sombra Pra ver cada para passo. ver, exatamente. Então, se o asiático em geral, principalmente o japonês, até tu pegar a confiança dele, ele fica muito em cima de ti, né? Então, eu tinha um presidente aqui, cara, que não falava uma palavra em português e também não falava inglês, cara. E, Que fácil. então, assim, cara, uma reunião É o caos. que numa Isso empresa não é duraria 20 minutos, cara, durava 2 horas, era um desespero, cara. E a gente literalmente criando a empresa, né, a empresa legal, falando assim, e legalmente, e alugando prédio, e recomeçando um negócio, né. E, cara, uma loucura, porque uma reunião, às vezes eu falava, a tradutora pegava e falava 2 segundos, não, e parava. Eu disse, não, você tá de brincadeira comigo, tu tá interpretando isso aí. Não é possível, eu fiquei falando um tempão, tu falou 2 palavras. E daí, às vezes, acontecia o contrário, eu falava uma coisinha lá, e a tradutora dava explicação, assim, não é possível. Não, tu tá de sacanagem. E confiar na tradutora. Esse é o problema. O teu negócio é na mão da tradutora. Resumindo, a tradutora tinha uma importância, cara, na empresa enorme, né? Mas, cara, aí
comecei como gerente de vendas ali, no cargo, meio ano já. Apesar de ser uma empresa japonesa, eu respondia para a matriz nos Estados Unidos, né, para a matriz regional. E aí comecei a viajar muito para os Estados Unidos, cheguei a viajar 8 vezes por ano nos Estados Unidos, enfim. E para o Japão devo ter ido umas 5, 6 vezes. E me perdi. Não, qual é a diferença da gestão da empresa, uma empresa brasileira, e como é que depois está sob a tutela dos gringos? Teve essa. Eu vou dizer que não teve uma gestão, cara. Era mais um sombra que reportava, apesar de eu não ter o cargo de CEO, mais reportava o que a gente estava fazendo aqui, que era um reposicionamento da marca, né, focar em running mesmo, que era o foco da marca nas lojas de running, que qualquer outra coisa. Então a gestão era, digamos eu, que puxava, né? Uhum. Tanto é que a empresa logo ela percebeu isso e me deu um cargo de diretor de mercado, que era vendas, marketing e produto embaixo de mim. Depois virei vice-presidente e general manager, que, enfim, ainda abaixo desse japonês. Depois mandaram esse japonês embora e ficou eu de presidente. Então foram 10 anos aí na ASICS. A gente saiu de zero do faturamento. Eu deixei a empresa em 2015 com 600 milhões de faturamento, lucro de 2 dígitos, a marca super bem posicionada, líder geral em running, líder em outros esportes. O primeiro contrato do tênis no mundo foi feito aqui no Brasil por mim, com o Feijão, que é um tenista do Rio de Janeiro, que na época era 100 do mundo, 100 e poucos do mundo. Aquilo chamou a atenção da empresa mundialmente. Hoje a ASICS é líder, né? Se tu olhar os grandes torneios de tênis, a maioria dos tenistas são patrocinados pela ASICS. Vôlei também a gente investiu bastante. Eu lembro, handball, eu usava muito os tênis da ASICS na jornada de profissional. Na ASICS eu aprendi a planejar, Vinas, porque a empresa japonesa sempre tinha um plano de 10 anos, de 20 anos. Então, a minha pergunta lá atrás era isso, assim, como é que é o método, como é que foi se adaptar a uma empresa uma cultura totalmente diferente, né? Tive que me adaptar e algumas coisas eles tiveram que se adaptar, e eu acho que isso foi a grande simbiose que teve da ASICS na época no Brasil, porque eu aprendi muito a planejar, as pessoas que trabalhavam lá planejar, fazer um plano de 10 anos, obviamente que todo ano, todo semestre revendo, né? Mas eu fiz plano de Olimpíada, que era 2014, né? Isso? 2014 a Olimpíada no Brasil, não foi? Se eu não estou enganado, 2012. Acho que é 2012 e a Copa é 2014. Não, ao contrário, 16 a Copa e 14 o... Não, Copa 2014. E é 2014, 2018, 2022. Isso aí. Bom, enfim, mas a história não... Mas eu me lembro de planejar, tipo, 5, 6 anos, ter o plano pronto, o que nós ia pegar, a confederação. Nós pegamos uma confederação de handball, porque nessa época todas as marcas estavam investindo muito no Brasil, né? Então estava tudo tomado. Então a gente decidiu pegar a confederação de rugby, que era a primeira vez que ia estar numa Olimpíada, e de handball, para ser relevante nos Jogos Olímpicos, assim, ter alguma relevância para o Brasil. Como é que era, assim, tá... Estamos aqui, os concorrentes são só esses, só a Nike, Adidas, como é que era, cara? Qual que é o plano? Eu tinha que ser melhor e mais rápido que eles, né? Normalmente são empresas... melhor era ok, agora mais rápido, beleza. Eu tinha que ser mais rápido, eu tinha que tomar decisões mais assertivas, ser mais adaptado ao Brasil. Isso, méritos da ASICS, ela entendeu lá atrás. Então, da minha coleção que a gente trazia para o Brasil, eu te diria hoje que metade dos SKUs. O SKU é cada cor. O SKU mesmo É assim, o Red Bull, o normal é um SKU, o Tropical é outro SKU. Mas a gente, se pegar no sapato, enfim, a fundo, cada numeração é um SKU, entendeu? Mas não é o caso. Aqui eu tô falando de modelo e cor. Então, sei lá, um tênis tradicional da ASICS, um ASICS de Alcaiano. Tinha 2 cores nos Estados Unidos. O branco marinho e marinho com branco. Eles são muito clássicos, tradicionais lá. Aqui a gente inventava umas cores diferentes, trazia 6 cores, fazia outras coisas. Então a ASICS entendeu muito cedo isso, da brasilidade que precisava ser dada. Então metade da coleção aqui era meio que feita para o Brasil, depois isso foi indo para toda a América Latina. O Brasil meio que se tornou um hub da América Latina, assim, porque eles entenderam como era diferente o mercado. Então isso me permitia, né? Eu tinha muito, com o tempo eu consegui ter muita autonomia, né? De novo, gerente, depois diretor, depois vice-presidente, depois presidente. Tinha muita autonomia para tocar o dia a dia, né? Obviamente que a gente aprovava um plano de 5 anos, um plano anual lá, né? com o board lá fora, mas no dia a dia eu tinha muita autonomia. Então isso me ajudava muito a tomar mercado
das grandes marcas, né? E eu não era engessado ou tão engessado, né? E a ASICS chegou a ter em lojas como Centauro 15, 20% do share, coisa impensável para a ASICS, que é uma marca sempre de nicho, né? De 2, 3% lá fora, né? E a gente chegou a se tornar a terceira marca no Brasil na época, só atrás de Nike e Adidas, internacional, importada, lógico. E o terceiro maior negócio do mundo, só atrás dos Estados Unidos e do Japão. O Brasil era o terceiro maior negócio. Então, cara, para mim isso, a relevância que tomou a filial brasileira foi enorme. Eu ia para as convenções mundiais, cara, me botavam para fazer apresentações, que me trouxe uma riqueza, uma bagagem assim, como executivo enorme, porque eu tinha que ir lá falar em inglês para 300 pessoas, 400 pessoas, e o que tinha dado certo. Sim, presidentes do mundo inteiro. A gente fez a primeira loja, a primeira flagship das Américas, né? Hoje deve estar com umas 20, 25 lojas no Brasil, mas a primeira flagship das Américas foi feita na Oscar Freire, em São Paulo, pela gente, então, né, na minha gestão. Então, assim, várias coisas inovadoras, que acho que até hoje a marca se beneficia disso, assim, do posicionamento que a gente conseguiu. Cara, eu fico tentando buscar, assim, algo perto, né, pra gente tentar trazer para quem está nos ouvindo e vendo o que é isso, né, porque, claro, como a gente tem várias conversas aqui, várias pessoas que conquistaram também muitas coisas, a gente vai se apropriando também dessas conquistas e vendo, assim. Mas como deve ser foda do cara, tipo assim, tá, meu, isso aqui, pô, fui eu que encabecei, fui eu que fiz, eu que não sei. Eu sempre, assim, nós, né, a equipe toda que tava contigo ali e tal, mas tem que ter um maluco que diz que, cara, vai funcionar. Quando tu diz assim, a primeira loja que vai na América Latina, cara, tem um X de milhão que veio pra cá pra fazer essa porra dar certo aqui. Eu falei uma coisa importante, assim, que eu levo, assim, ser relevante, né, uma coisa que eu levo pra tudo que eu faço e a outra coisa, assim, acreditar, cara. A gente tem que acreditar nas coisas que a gente faz, entendeu? Tem que bater no peito e dizer, não, é comigo e eu vou decidir isso aqui. Tipo o Romário fez na Copa de 94, assim. Pegou a bola, botou embaixo do braço e cara, acho que é isso que foi isso. E obviamente que tinha muita gente boa comigo que ajudou a construir isso, mas ter encabeçado isso é motivo de muito orgulho, assim. Eu acho que depois a gente passa pro UFC, né, que vem na minha trajetória, mas o UFC me deixou um pouco conhecido, mas aí esse é o grande trabalho da minha vida, assim, foram 10 anos lindos, assim, uma história linda, onde eu aprendi muito, onde eu me dediquei muito, enfim, e marcou minha vida, assim, em tudo, né? E aí, depois da como é que foi esse processo de sai por quê, ou tipo assim, ou veio o UFC logo depois? O UFC logo depois. Aí, cara, aí isso começa a ser muito relevante no Brasil e aí começa a chover headhunters aí tive convite para ir para Nike, para Adidas, e eu era o Giovanni da ASICS, não era nem o Giovanni Decker nessa época. Né? E isso me preocupava um pouco, né? Eu ainda era bastante jovem e me preocupava um pouco carregar esse, entre aspas, esse sobrenome, né? Eu queria construir o meu nome, né, como marca também no mercado, né? E eu tinha muito porque eu estava muito presente no mercado, um presidente muito atuante, muito de ir para a rua, de conversar com o cliente, né? Literalmente tomava café da manhã com o Centauro, almoçava com o World Tennis e jantava com o Authentic Fit, ou com a Netshoes, com os 3 maiores clientes do mercado, e decidia um semestre, num dia 2. Então, assim, eu era muito atuante, mas carregava esse sobrenome comigo. Então, eu achei que estava na hora de sair, assim, e ter uma outra experiência. E aí veio várias empresas do setor me convidaram, mas veio o UFC. Cara, te confesso que eu nem gostava de luta na época. Mas veio com essa proposta do entretenimento, né? Contato com a Globo Diário, evento, show, aquilo me despertou, e com uma proposta, sendo também muito claro, muito transparente, uma proposta financeira que eu não podia recusar na época. Né? O como é importante. E é por isso que tu lembra, né, quando eu falei, claro, cara, botando na minha realidade, né, não na tua aí. Mas o cara que resolve o problema, pode ser de tênis, pode ser de sapato, pode ser na guerra, pode ser numa agência de eventos, pode ser no escritório de direito. O cara que é resolvedor, a pessoa que é resolvedora, né, ela vai dar jeito. Eu tenho uma teoria que é nas dificuldades que aparece o campeão, né? Sim. Então, porque, cara, quando o time tá ganhando, daí todo mundo parece gênio, parece craque. O Grêmio do Renato, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, todo mundo jogava bem, né? O Jailson jogava bem. Quando o conjunto um foi para lá, outro para cá, aí apareceu as individualidades, né? Então, assim, acho que
quando a coisa vai mal que aparece o grande campeão, o cara que realmente decide o jogo e vai lá e pega para si as coisas, a responsabilidade e vai em frente, né? E aí, como é que o UFC? Daí apareceu essa coisa do UFC, cara, eu não queria ir. É uma coisa muito louca isso, eu realmente não... eu falava UFC, cara, luta, não é a minha, eu vou para outro setor, mas não é. Como é que eu vou dizer para os caras fazer o que tem que fazer, os caras vão Cara, bater? Mas daí a gente fez, exato, a gente fez umas 2, 3 reuniões aqui, veio os executivos lá de fora, Dana não veio, mas veio o Lourenço Fertitta, que era o dono mesmo, né? O dono de cassino lá, veio falar comigo aqui na segunda, terceira entrevista, e aí me convidaram para ir para Vegas e conhecer a empresa lá. E, cara, aí lá não tive como dizer não, me seduziram, eu vi a magnitude daquilo. Não, eu vi o tamanho da empresa, a força. Eu vi a magnitude daquilo e entendi, assim, puta, isso aqui é um baita próximo desafio. E assim, eu tinha um sentimento comigo, assim, eu já estava começando a me desmotivar, assim, no sentido de, puta, cheguei no meu limite aqui, a empresa já não tem para onde ir. Eu tô além do que a ASICS é no mundo todo, muito além. O faturamento era muito fora da caixa, assim, 600. Na época o dólar 3 por 1 era 200 milhões de dólares, é uma baita de uma empresa, né? Uhum. E ganhando dinheiro, e a marca bem posicionada, a marca desejada, então assim, não tinha mais para onde... inventar. A Olimpíada estava ali na frente já, então... O cargo direto lá foi presidente ou foi algum outro cargo executivo no UFC? Eu cheguei já como general manager, presidente. Já fui... Irado. E aí teve a saída da Vegas, daí entre elas fui seduzido, depois entrei nesse mundo aí, que, cara, que me deu... Tinha equipe aqui no Brasil? Tinha uma equipe de umas... deixa eu pensar, umas 20 pessoas, mais ou menos. Eu saí de uma empresa que tinha... com loja e tudo, tinha umas 300 pessoas. Aí eu vou para uma empresa de 30, 40, 20, 30, 40 pessoas, 30 pessoas no UFC, e que era muito louco. A gente faturava 600 milhões no Brasil, a ASICS, e lucrava a mesma coisa que o UFC faturando 150 milhões, cara. É muito louco isso. Isso também me seduziu, eu vi o quão o entretenimento, eventos, quantos shows, né? Primeiro que eu acredito muito nisso, que tem para crescer, as pessoas vão cada vez mais querer se entreter, né? E o quanto eu vi o potencial disso, né? Então, o lucro é uma coisa enorme, né? Quando bem feito, né? É isso aí. Porque é o risco, né? Tu vender tênis todos os dias, 7 dias por semana, 360 dias por ano, te reduz o teu risco. O evento é aquele evento, naquele dia, né? Mas, Vinhos, daí quando tu constrói marca, tu vai diminuindo o teu risco, né? O UFC é uma marca, né? Ele até se confunde um pouco com o esporte, né? Com o MMA, né? Porque o UFC foi o que inventou o esporte, né? Então, assim, quando tem marca, acho que tu diminui o risco, né? Acho que é uma coisa bem óbvia, né? Se tu pensar, a Nike tem risco no Brasil? Tem, mas é uma baita marca. A Apple tem risco? Tem. Quanto mais marca tu tem, menos risco tu corre, né? Não, o meu foi só porque naquele teu dia de faturamento... Sim, sem dúvida. Tu tá no all-in. Diferente do cara que vai abrindo, dependente do dia que for, ele tá abrindo. Então, se um dia choveu, no outro dia pode fazer sol. A gente vai fazer daqui a tantos meses. Então, assim, é só nesse quesito que eu me apeguei. Mas, e eu tinha uma outra pergunta para te fazer de novo, né? Trazendo para minha realidade, é que eu, em algum momento, também já fui pegar... tu vai gerenciar essas pessoas aqui, só que a equipe não era minha. E tu chegar num lugar, no nosso ambiente hoje, né? Nosso, porque tu também é sócio de entretenimento, e que o cara tava ali há 5, 6 anos, o outro não sei o que lá. E tu, olha só, beleza, deixa eu entender aqui. Os primeiros 2, 3 meses vamos ver como é que esse negócio gira aqui, onde são os parafusos e as porcas, e daqui a pouco eu vou começar a apertar. Não, é um bom ponto, né? O UFC eu respondia direto, né, pro Dana, Lorenzo, e eu tinha um número 3 lá, que até hoje está lá, o Lawrence, e não me lembro agora sobre o nome do Lawrence, mas Lawrence Epstein. Eu respondia para eles, mas tinha uma linha pontilhada de cada setor, né? O cara de mídia respondia para um cara de mídia lá fora, o cara responsável pelo evento em si respondia lá fora, e isso muitas vezes era complicado, né? Porque acabavam dando a volta em mim e eu perdi um pouco da gestão, né? E isso culminou, isso não me incomodou, acho que aos poucos eu ganhei a confiança da equipe, mas culminou um pouquinho com a minha saída lá na frente, que foi a falta de autonomia, né? Eu via que o caminho que o UFC estava trilhando aqui não era o caminho que ia manter a empresa nos trilhos por muito tempo, e assim, eu saí em 2017,
passados aí 5 anos, caiu muito, né, o UFC. Na época a gente tinha... E digo isso infelizmente, né, porque a gente na época tinha quase 500 mil assinantes com o Canal Combate. A grande fonte de faturamento do UFC aqui era o Canal Combate, que era uma joint venture junto com a Globosat, né, não com a Globo, mas com a Globosat, que é a Sport TV, enfim, todas aquelas... todos aqueles canais show, como é que é o canal de entretenimento deles? Show... Multishow, etc. Enfim, aquilo tudo é a Globosat, né? Então era uma joint venture que a gente ficava com metade do faturamento cada um, né? A gente chegou a ter quase 500 mil assinantes a R$ 79,90, pagando R$ 79,90. Então façam as contas. E daí, claro, patrocínios, né? Evento e produto licenciado. Então, de novo, na verdade eu saio de uma empresa que é muito preocupada com marca, que é eles que vou cair em outra que também é muito preocupada com marca. Mas eu acho que já não, vou usar uma expressão aqui, não estava já regando a plantinha ali. Porque, cara, marca é o seguinte, cara, tu tem que... E eu acho que a Nike é campeã disso, assim. Eu uso muito a Nike, e desculpem por usar muito a Nike, mas eu trabalhei muito tempo nesse setor, eu acho que os caras são craques, assim. Vai passando gerações e eles colhem, que é o que te deixa hoje tu sobreviver e ganhar o dinheiro e tal, mas eles estão sempre plantando, eles estão sempre pensando em plantar. E eu via numa cultura disso de ASICS, de colher e plantar, e eu caí no UFC e eu vi que eles só estavam colhendo mais, né? A coisa que eles tinham feito no Brasil e tal, os ídolos também que tinham sido criados, né, que não tinham sido criados pelo UFC, Anderson, Vitor, Minotauro, enfim, tinham sido mais criados pelo Pride e Strike Force pelo próprio UFC, e não estava tendo uma renovação de ídolos, né? E como é que tu tinha gestão sobre isso? Tipo assim, como é que... Pergunta de leigo, tá? Não, claro, fica super... Tinha uma pauta lá, tipo assim, investimento em novos lutadores, como um empresário de futebol, vai lá e pega os meninos lá e não sei o quê. Como eu vinha de uma... isso é super transparente aqui, né? Eu vinha de uma... Tu fica à vontade de responder, não responde. Não, mas é super tranquilo para mim. Eu vinha de uma... E de novo, isso combinou com a minha saída ali na frente. Porque eu vinha de uma empresa que eu tinha autonomia total e construí 10 anos e eu caio numa que eu não tenho nenhuma autonomia praticamente. Isso para mim é meio difícil, meu. Muito. É bem difícil do tipo... Não. Tu ter... Tipo, essa equipe que é minha. Sim. Beleza. Quem bate e elogia, fala comigo. O elogio até vai. Agora pra bater não bate. Isso. Deixa que eu bato. E eu tinha um agravante. Só que quando tu tem... Tipo assim, imagina a Paloma que é responsável hoje em dia. Aí se eu começar a falar eu direto com a galera aqui... Não. E eu tinha um agravante que quem acabava dando a cara à mídia era eu, né? Então a minha cara aparecia ali, eu era massacrado pelos fãs do UFC e eu não tinha autonomia para tomar as decisões, muitas vezes em prol do evento. Então eu comecei a tomar a iniciativa de, enfim, pelo menos tentar ajudá-los, por exemplo, na formação de cards, né? Cards, para quem tá ouvindo, é a formação do line-up, né, da luta. E casualmente eu uso isso muito até hoje. Na época eu usava 4 conceitos básicos. Eu tinha que ter um headline, que era o Vitor, o Anderson, o Shogun, enfim, que eram os caras, os vendedores, os fazedores de porta que a gente falava, né? Eu procurava trazer os caras locais, porque por incrível que pareça, o UFC muitas vezes fazia um evento no Rio e a maioria dos caras que lutavam lá eram de São Paulo, fazia em São Paulo a maioria dos caras do Rio, então eu privilegiava isso. Os caras que vinham em ascendência, né? Teve um caso ali, por exemplo, que eu me lembro, claro, que o Demian Maia vinha de 7 vitórias e não lutava mais no Brasil, então procurei trazer esses caras de volta, que aí tudo isso gera curiosidade, gera vontade de ver o cara no evento. E os Young Guns, que a gente chamava, que eram os caras novos. E muitos desses... Isso é o meu maior orgulho. Todos esses caras que a gente fez um planejamento na época de Young Guns, que a gente chamava, ou depois mudamos para Passing the Guard, né? Que é passando a guarda. Era o Thomas Almeida, que não foi campeão, a Jéssica Batistaca, que foi campeã, tudo isso a gente planejou lá atrás, de como a gente ia colocar elas na mídia, como a gente ia torná-los ídolos, né? Então tinha todo um planejamento de começar nos cards preliminares no Brasil, criar uma persona para esses caras, então a gente ficava muito próximo deles, para eles criarem uma persona dentro das características deles, né? Criar uma persona por quê, né? Porque, cara, falando em português bem claro, tu chuta uma árvore, cai 1000 lutadores bons no Brasil, né? Mas iguais, com o mesmo jeitinho, humilde, né? Sendo tranquilo e tal. Tu cria uma persona, tu cria uma coisa que te diferencie, é mais fácil de vender, né? Então a gente incentivava eles a serem eles mesmos, mas criar uma coisa diferente do que eles gostassem, né? Então muitos dos campeões do futuro saíram desse programa, muitos caras que eu acho que viraram
se não viraram grande, porque também depende da performance do atleta, agora no nosso setor aí, do artista, enfim. Sim. Mas muitos desses caras acho que melhoraram muito assim, o quanto eles vendiam, seguidores do Instagram e tal, por a gente ter criado esse programa. Alguns se tornaram campeões. E aí, de um certo ponto, enfim, falando um pouco de UFC, assim, um certo ponto, isso acho que me cansou, essa briga toda que era eu fazia a coisa dar certa e aí eu cansei e resolvi sair um pouco. É quando o cara começa assim, olha só, a empresa é de vocês. Yes. Eu tô aqui, eu tô fazendo o que tem que ser feito. Se vocês não querem, porra, então tá aqui. Ali eu tomei uma decisão, cara, que acho que norteia a minha vida, assim. Voltando lá atrás, a minha decisão de voltar, eu vou pegar mais um Red Bull aqui. Claro, tô vontade. Vou prestigiar o patrocinador. Isso aí. Ô, Gabi, tu me dá um cafezinho que eu vou acompanhar ele na cafeína. Bom, quando eu viro representante e vou para dentro da empresa, eu num primeiro momento, eu vou ganhar menos, né? Acreditando que aquele futuro como funcionário, né, que eu falei lá atrás, me traria mais benefício, eu aprenderia, enfim. E foi o que aconteceu. Quando eu saio do UFC, é a mesma coisa, eu tomo uma decisão de vida, assim, porque, cara, bem ou mal eu estava na mídia, eu estava aparecendo, eu ganhava bem, mas aquilo, cara, estava me trazendo sequelas emocionais e mentais muito fortes, porque eu tinha um negócio que eu aparecia, mas eu não tomava as decisões, né? Então aquilo começou a me incomodar. E eu tinha histórico de sucesso dentro da própria companhia. Eu mostrava para eles, tá aqui quando vocês me escutaram, tá aqui quando vocês não me escutaram. Então assim, vamos para onde? Então, e cara, empresa grande, empresa que, né, mundo do entretenimento, enfim, um monte de ego junto. Muitas vezes a empresa pensei, é isso aí, eu quero falar, é uma guerra de ego. A gestão de egos, ela é... E eu tive uma coisa, cara, que me marcou dentro do UFC, que foi muito positivo na minha carreira, mas negativo pro meu momento no UFC. Teve um evento que eu decidi fazer, bati pé que eu queria fazer, que eu ia fazer, que não tinha jeito, que eu fui lá a Vegas convencer o Lorenzo a fazer na época, e o Dana, que foi o evento no estádio em Curitiba. Em maio de 2015. E eles não queriam fazer de jeito nenhum, até que, cara, na boa incomodei tanto, tinha que fazer, que nós tinha que fazer um grande lance no Brasil, que a Globo queria, etc, que eles aceitaram fazer. Só que aquilo deu tanto medo no UFC, porque, cara, assim, fazia um tempo que o UFC não lotava ginásio mais. Primeira vez que lotou de novo foi Ronda House, Beto Correia, botou 20 mil pessoas no Rio e tal, fazia tempo que não, né? E os eventos começaram a lotar dentro dessa metodologia que eu estou falando, e aí decidimos fazer o evento lá e eles não queriam fazer. E eu me lembro assim era tanto medo que eles meio que deixaram, o que tu precisa? Bom, preciso do Anderson, de novo dentro daquela metodologia. Primeiro, a luta principal era Verdun contra o Miocic, luta pelo cinturão. Nunca teve, na época, o Brasil já tinha tido 2 campeões mundiais peso pesado, que é a categoria mais relevante em qualquer esporte de luta, né, para os caras ser grande e tal. O Minotauro e o Cigano, e nunca tinha tido uma defesa de cinturão no Brasil. Aí conseguiu o Anderson, que era a principal estrela, que depois até se machucou, saiu do card, teve que operar e tal, mas que era de Curitiba, originalmente, da Shootbox, e principal astro. A co-luta principal foi Vitor Belfort contra Jacaré, 2, né, não sei se a galera toda é familiarizada com luta, mas 2 estavam no auge, assim, também. Inacreditavelmente, na minha casa, a gente sempre viu o UFC. E era eu, minha mãe e meu pai falavam, mas por que vocês estão... A gente era viciada em luta. Viciada. Até eu sair da casa da minha mãe, isso era... E por que não é mais? Exatamente. Subiu? Porque ele saiu. A TV Não, fechada já, né? Porque, cara, tu pegava o cara, o fã que é hard mesmo ali, que tá até hoje, e tu pegava o cara por tabela que viu o brasileiro ser campeão, viu uns eventos sendo bem organizados, gerava uma curiosidade geral, é ótimo, mas é isso. Mas eu trazia um cara que não é core do esporte. A NFL entrou, o NBA, entraram os outros esportes, porque agora abriu, tem. Eu acho que a NBA ainda, eu lembro vagamente o boné de Chicago Bulls lá atrás, quando era MyPA, mas eu não via jogo, tinha que esperar. Esses dias, cara, a gente estava conversando assim, cara, tava com o Vico, meu sócio, né? Cara, a gente esperava a Fluir para saber quem ganhou
quem ganhou o campeonato de surf há 30 dias Exatamente. atrás. Tipo Exato. assim, cara, Era hoje uma tu loucura. abre o Twitter aqui, tu tá sabendo na Minuto, hora, minuto. né? E são esportes, a gente pode falar um pouquinho de UFC, mas são esportes muito mais fairs, assim, no sentido de, pô, o cara vai lá e ganha mesmo, né? O UFC muitas vezes tinha aquela coisa do cara que eu era bastante contra na empresa, né? O cara que vendia mais, mas tava lá atrás no ranking, acabava disputando o cinturão, que vendia mais, né? Mais midiático. Passava o entretenimento, passava por cima do esporte, né? Eu acho que obviamente que o entretenimento, quem vende é importante, ninguém é idiota aqui, mas muitas era muito injusto, assim. Isso vai tirando gente, entendeu? Porque Com vai certeza. com o tempo, né? Vai tirando a verdade. O cara a vai verdade. se decepcionando e vai saindo, para de olhar, né? Mas aí voltando a esse UFC Curitiba, era tanto medo da empresa de ser um fracasso que eles deixaram. Qual é a tua sugestão? Então consegui contratar a Chris Borg na época, que não era do UFC. Botei esses caras todos que eu falei para vocês, botei o Shogun, que era de Curitiba. Curitiba tem um grande polo, né, histórico no Brasil, acho que são 3 polos, né? Manaus, por incrível que pareça, Jiu-Jitsu, Rio Jiu-Jitsu e Curitiba, o Muay Thai, que é o Muay Thai da Shootbox, que dali saiu Anderson, Chris Borg, Shogun, Verdun, depois foi para lá, enfim, Pelé, um monte de gente famosa, conhecida, saíram de lá. Então eu consigo trazer todos esses caras pro card, né? E consigo botar os Young Guns na época, o Arley Alves, que acabou não tendo uma carreira de tanto sucesso e tal. Quem mais? Botei o aquele menino de Brasília, que eu não estou me lembrando o nome agora. Botei dentro do meu credo, consegui fazer um card legal. Para vocês terem uma ideia, Demian Maia, que puxava card no Brasil, lutou no card preliminar, Minotouro também. E, cara, resumindo, o UFC estava com medo colossal de novo. Uma semana antes do evento, o Lorenzo particularmente me liga. Lorenzo Fertitta me liga. Cara, tu vai botar, tem certeza que vai botar 21 pessoas no estádio? Tem, pode confiar. Tá bom. Tipo assim, se tu não botar 20, cara, tu bailou. E aí acontece a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Em uma tarde, cara, a gente vende 45 mil ingressos. Isso aí é tão... Em uma tarde, o sistema cai, não sei quantas vezes. Eu sei que é ruim isso, mas é tanta gente procurando, cara. A gente fez uma promoção tão inteligente, assim, de ir lançando as lutas uma a uma, de criando um buzz pro evento, de mobilizando a cidade, criando uma loja dentro do Shopping Batel, que é o principal shopping lá de Curitiba. Enfim, que no dia do lançamento do evento vendemos 45 mil. E o estádio já ficou pequeno. O estádio ficou pequeno. Cara, uma loucura. Daí de tarde me liga o Dana e o Lorenzo. Não, tu tem certeza que não é erro de sistema, vendeu os 45 mil ingressos. E, cara, foi um absurdo aquilo. Ainda é hoje o principal evento no Brasil, o terceiro maior do mundo. A gente botou no treino aberto 11 mil pessoas, né, na pesagem. Perdão, no treino aberto não, na pesagem. A gente botou 11 mil pessoas, que é recorde até hoje da história do MMA. Então, assim, é um evento que me marcou ali, que acho que trouxe outra dimensão do esporte, outra dimensão com o grande público e, enfim, trouxe outros patrocinadores e deixou os parceiros, né, principalmente Globo e quem era o nosso patrocinador, muito feliz ali. E aquilo foi muito bom, voltando ao início, lá foi muito bom para mim, para minha carreira, aquilo marcou, mas internamente, obviamente, que me trouxe algumas dificuldades pela quem trabalha em grande empresa sabe, pela visibilidade que tu ganha dentro da empresa, né? E acabamos de falar sobre isso. E aquilo de uma maneira geral, assim, digamos, marcou também a minha saída, porque depois ali eu vi que as coisas já não estavam indo como deveriam ser e aconteceu o contrário dentro da empresa, em vez da gente seguir aquele caminho trilhado, enfim, alguns egos foram afetados e começou a se dar passos para trás e eu vi que eu não podia lidar com aquilo mais pessoalmente, né? Legal, ganho bem, estou na mídia, mas não ia conseguir conviver com uma coisa que eu via que estava errado, que seria um fracasso. E, cara, a história está aí. Quem me acompanhou nessa época e conviveu comigo sabe do que eu pensava e o que eu dizia que ia acontecer exatamente isso. E aí resolvo sair. Um tempo eu fico fazendo consultoria e conselhos de empresa. Eu fiz uma consultoria muito legal para a Track and Field, né? Eles estavam há um tempo num projeto para calçado esportivo, enfim, consegui tirar da gaveta e lançar o produto. Daí entro no conselho da Wizard, né, do Wizard lá, da curso de inglês. Eles tinham comprado a Topper Rainha e tinham trazido a Salcone para o Brasil, eu entro no conselho. E aí fico um tempo nisso, até que a New Balance vem
Nesse meio tempo eu volto a morar no Sul. Estou falando de um ano aí, intervalo de um ano, acho que 18 para 17 para 18, alguma coisa assim. E aí, eu sou ruim de data, tá? Então, se eu Não, mas não tem, passar cara. em alguma data... Não, mas é que Sim. as datas eu acho que são irrelevantes, o que importa é o que tu tá Mas falando, é o conteúdo. Fiquei um ano aqui, já as coisas que eu podia tocar à distância, isso no período antes da pandemia. E aí fiquei pertinho da minha filha. Eu tinha aqui já um apartamento. Nessa época eu já sou separado. E tinha já um apartamento no Novo Hamburgo imobiliado que eu vim um fim de semana sim, não. De novo, minha filha é muito importante sim, para minha vida, né? Eu prezo muito a família, enfim. E aí daí vem a New Balance, me convida para ficar à frente da marca. New Balance foram menos de 2 anos, mas também a marca, sob minha gestão, sai de um faturamento de 150 milhões para 210 em 2 anos e também começa a ser relevante. A gente faz uns planos de 5 anos, só que aí vem a pandemia e me interrompe. E daí nesse um ano um ano e pouco, quase 2, que eu volto para São Paulo, pessoal, me dá um sentimento assim, de déjà vu, assim, puta, eu já fiz isso na ASICS, putz, é uma coisa que eu já fiz na minha carreira, tô meio que no piloto automático, já não me desafiava mais. E aí... Só puxava as cartinhas, cara, vamos ver aqui, vamos ver assim. Isso, e quando eu volto pro mercado também traz uma credibilidade do que eu tinha feito com a ASICS, então a galera começa a postar mais os próprios lojistas no Balance, a marca cresce, mas me vem um déjà vu assim de, puta, cara, isso aqui já não me desafia mais. E aí, cara, vem a pandemia, eu venho pra cá e fico pertinho da minha filha e eu disse, puta, cara, eu preciso ficar aqui, cara, não dá mais, minha filha tá numa fase importante. Hoje ela tá com 11, foi no início da pandemia, ela tinha acho que 8, 9. E aí, cara, vem o Beto e o Gui, né, que são os donos do Universo, donos da Rádio Alegria, donos do Universo. Na época estavam buscando um sócio, eu buscando um negócio, e a gente une as forças. Eu acho que eles também tem méritos nessa parceria, porque eles sempre olharam que eu ia somar para o negócio, não só a questão de entrar de sócio, com certeza, investidor, né? Então, é uma união que está dando certo aí. A gente fez aí já 2 universos juntos, os 2 aí, botamos perto de 48 mil pessoas na Arena do Grêmio, então acho que as coisas têm dado certo pra gente. A gente tem uma casa noturna, Stage, também, que bota aí de 1.200 a 1.500 pessoas todo sábado ali no Novo Hamburgo. De fazer o meu merchan, né? Pô, enfim. Fica à vontade. E acho que é uma parceria de sucesso que a gente tem junto lá e tá dando super certo. Eu tô muito feliz. E, na verdade, o mundo do entretenimento, eu sou um beginner, né, nesse mundo, né, de noite e tal, mas eu acho que tem muitas coisas das minhas experiências, né, das empresas, do próprio UFC, e experiência de dia a dia mesmo que eu consigo trazer e me ajuda, eu acho que a acelerar esse processo de aprendizado que eu estou passando. Tá com certeza. Cara, Não tem... Criado ouvir ainda que o sócio do Universo Alegria esse processo de aprendizado. Não, mas com certeza tem que aprender muito, né? Eu acredito muito em relacionamento, as pessoas estão me conhecendo e eu estou conhecendo elas, né? Então, assim, eu acho que quando as pessoas vão me conhecendo mais, como é que é a minha gestão, o jeito que eu trato esse negócio, minha seriedade, enfim, a pessoa que eu sou profissionalmente, eu acho que isso vai me abrir muitas portas, né? Então assim, as pessoas estão sempre me conhecendo e eu conhecendo quem é quem também do mercado. Então, assim, acho que eu vejo o futuro sendo bastante promissor, assim, estou muito motivado, assim, pelo que está acontecendo na minha vida profissional. Que irado, meu. Que irado, Giovanni. Uma baita de uma história. E eu fico viajando aqui, tipo assim, caralho, velho. Eu fico imaginando as dificuldades que tu passou, meu, as coisas, porque, claro, contar a história a gente vai contando assim, mas aquela nos pega pra capado, tipo assim, cara, faz aqui, não faz, lança, não lança, toca, não toca, abre mais não sei que loja, não Sim, abre. bate no peito que vai vender 20 mil ingressos, não, cara. Não, só aqui, ó, 19,99 tá fora, meu. Isso aí. Tem várias etapas bacanas, mas, cara, isso que é do fundo é a vida, né, cara? Mesmo a gente tá falando da questão profissional, mas a vida é isso, né, cara? São decisões, são tomadas de decisões, são acreditar. Tu é casado, tava falando que tem um filho, né? Uma filha, né? Um filho na barriga, um filho de 2 anos e um filho, são 2 guris. Em algum momento da tua vida ele tomou uma decisão e bateu no peito, é isso que eu quero, vou fazer acontecer. E a vida, cara, no fundo é isso, né? A gente acreditar nas decisões que a gente toma e... O que tu falaria pro cara, meu? Porque eu falo com bastante... Nós falamos com bastante empresários aqui, né? Gestores foram poucos. Porque é uma
característica, enfim. Eu até procuro mais, mas tem muita gente com medo do compliance, né? Então, acaba que... até um beijo pra Fábio, que veio aqui, tá no Sicredi, tinha recém chegado no Sicredi. Tem sob gestão dela alguns milhões também. E foi totalmente aberto ao possível e a última gestora que eu lembro que a gente conversou. Mas, tá, meu... Acho legal que o Vinhas a Paloma agora se tornou empresário também e tal, não sei o quê. O cara que quer ser um grande executivo. Eu quero ser o vice-presidente, eu quero ser o CEO, não sei. O que tu falaria pra esse cara? Assim, 20 e poucos anos, 20 nada, e Cara, acho que tem várias coisas pra falar, né? Trabalhar duro, acho que é uma coisa que as pessoas acreditam cada vez menos, mas, cara, trabalhar duro e trabalhar mais e ser mais rápido é muito importante. Cara, isso aí foi uma coisa que me marcou muito, meu. Tipo assim, mais rápido. E é muito engraçado que eu acho que isso que é o bonito, é o cara ter poder de cognição. Não importa que tu teve esse momento na ASIC sendo o presidente. E eu, no nosso mercado aqui, eu já assim, cara, olha, tudo que tá acontecendo com a Combo agora, esse ano, foi porque os 4 sócios pesados resolveram sair da gestão e deixar na mão da meninada. Claro. E aí a empresa já fechou 4, 5 negócios, não sei o que, contrata mais gente, chama não sei o que, não vai dar conta, não sei o que. Porque a gente deu conta que tem que ser rápido. Eu não vou usar o exemplo de empresa, né? Porque às vezes posso cometer uma injustiça, enfim. Mas usar o exemplo de time de futebol. Tu é gremista ou colorado? Sou gremista não praticante, eu não sei nada. Sou gremista bem praticante. E serve pro Inter também. Me convidaram para um camarote no Grenal, eu não sabia nem o que era. Tipo assim, nem que era o porquê que era, sei lá o que era. O que era o Grenal? Aí eu abri mão e disse, cara, velho, eu seria injusto com alguém que tu pudesse convidar que é gremista. Porque eu vou estar lá, cara, eu vou estar olhando se o segurança... Pelo entretenimento. Exatamente, segurança do lugar, se a iluminação, se o check-in foi bom. Mas assim, cara, posso ir em qualquer jogo, não preciso ir no Grenal, que isso aqui é importante pra tanta gente. Mas enfim, eu acho que tanto o Grêmio como o Inter, eu sou gremista, praticante, amo, que me desculpe os colorados que estão escutando. Tá desculpado. Mas serve o Grêmio pro Inter. O Grêmio e o Inter tem que ser mais rápidos que Flamengo, Palmeiras e Corinthians, na minha visão. O Corinthians hoje não é uma grande potência, Palmeiras e Flamengo, mas vai chegar ali, vai se organizar, vai. Então, assim, se eles não forem mais rápidos, cara, não tem como competir. Tu não consegue competir com 9, 10 milhões de fãs contra 50 milhões se tu não for mais rápido, cara. É simples, é uma questão econômica. Então, se o Grêmio e o Inter vão ter que contratar melhor, vão ter que estar mais com a barriga no balcão do mercado, vão ter que estar mais próximo do seu torcedor, vão ter um monte de ações que no fundo é aquela coisa daí que tu traz para o mundo empresarial, né? No fundo, o clube de futebol são empresas, né? Tá aí a SAFs agora, mas é isso, tu é menor. Se tu não tem o poderio do cara econômico, que a gente sabe que no nosso setor tem muito disso, o cara tem que ser mais rápido, ter melhor relacionamento, tá mais próximo, tá vendo quem tá aparecendo, né? Quem é que vai ser o próximo que vai arrebentar, enfim. Tá mais próximo do negócio, né? Isso tudo ajuda, né? Senão tu não tem como brigar, cara. Se fosse... E aí perder a graça muda, né? Se fosse só quem tivesse sempre na frente, perderia a graça, né? Então, quem não tem mais tem que ser melhor, tem que ser mais rápido. Que irado, meu. Acho que esse é o insight do nossa conversa toda aqui. Essa foi a nossa consultoria. Né? Essa frase. Prazer estar aqui. Espero que eu possa ter ajudado, enfim, alguém que tenha escutado isso, ter dado um insight. E tu me perguntou se acho que eu não respondi, mas eu acredito muito em trabalho duro, em ser corajoso, né? Eu sempre norteei as minhas decisões, tipo assim, quando eu tinha uma decisão muito importante na minha vida. Saio do UFC ou não saio? Teve gente quando eu saí, que partiu de mim, João, tu é louco. Mas eu pensava assim, pô, cara, o que é a magnitude, o que é essa decisão aqui, enfim, pensando na magnitude que como é que eu vou explicar isso? Tu tá de bem contigo mesmo. Que tá de bem contigo mesmo. Ou uma decisão dentro da tua própria gestão ali. O que é essa tomada de decisão? Depois tem que bater de frente com alguém dentro da magnitude da decisão, entendeu? Então, muitas vezes o cara cai nessa... Principalmente em empresa grande, o cara cai nesse limbo de, puta, cara, eu bato de frente contra o sistema ou fico quieto. E eu sempre me norteei assim disso. De, puta, cara, o que é o meu emprego, cara? Perto da magnitude dessa decisão, dessa coisa certa que tem que fazer. E eu ia. Então, assim, é ter coragem, trabalhar duro, de vez em quando estar disposto a rever conceitos, né? Acho que ser humilde, aprender, tá aberto a outras culturas. Eu acho que o cara que quer vencer numa empresa multinacional é isso, né? Como executivo, né?
Mas, cara, por mais que a gente seja talentoso, e tem muita gente talentosa nesse mundo, sempre o trabalho vai vencer o talento. Entre um cara talentoso, isso é o que eu acredito, tá? Entre um cara talentoso e um cara não talentoso, o cara talentoso é preguiçoso, o não talentoso vai vencer. Então, trabalho sempre vence. Que irado, meu. Obrigado, velho. Isso. Obrigado pelo esse papo. Prazer enorme. Obrigado a vocês pelo espaço, eu poder, né, mostrar um pouquinho quem eu sou aí, o que eu já passei, enfim, os desafios. Acho que é bem legal, né? Hoje as pessoas estão me vendo aqui, ali no universo. Muita gente só conhece a gente de mídia social e tal. É legal pra mim conhecer um pouquinho. Agora tu manda o link. Manda o link desse episódio que vai sair em breve aí. Baita história, meu. Cara, tuas redes sociais, velho, pra galera te acompanhar, ver tanto do universo quanto... Eu levo mais a minha mídia social, assim, pro lado pessoal mesmo. Posto muita coisa da minha filha, da minha vida, eu e minha namorada, enfim. Mas é Giovanni Decker, Giovanni com 2 Is, Giovanni com um N só, porque todo mundo erra meu nome, enfim. A caneca não errou. Só Isso vai ser mais ou menos assertivo, vai aparecer certinho. Decker de Black and Decker, né? Eu sempre brinco que é da família, mas não espalhem, porque a gente não gosta de se expor. E é esse, Giovanni Decker. E é isso, me despeço aí falando, né? O maior orgulho é ter minha filhota, Constanza, que eu espero criar ela com valores bem sólidos aí, para ajudar um pouquinho esse mundo a ficar um pouquinho melhor, né? Que irado. Paloma Mônica, beijos para quem, Paloma Mônica? Eu vou mandar beijo pro meu irmão, beijo pra vida também, hoje. Pra vida? Porque a gente tava num momento super complicado e ouvir a tua história me fez muito bem. É muito bom saber que também a gente tá cercado de pessoas que têm histórias muito parecidas e também seguem as coisas que a gente fala aqui dentro. Então, nosso, muito bom, realmente, acho que mudou. Tu ali falou, espero que eu tenha ajudado alguém. Já saiba que uma pessoa tá aqui. Então, muito bom ouvir. E, cara, teu caminho é fantástico e acho que agora vai ser muito promissor também. Muito bom ter por perto, assim. E aquele pessoal que nos assistiu até agora. Fez um MBA agora com o Giovanni. Fez MBA, exatamente. Por tudo. Não se inscreveu, Giovanni, não curtiu, não compartilhou esse episódio. Por favor, gente. É mega importante pra gente. A gente tá pertinho dos 1000 inscritos no YouTube. E isso muda o jogo. Depois dos 1000 inscritos, abre um monte de ferramenta pra nós aqui. Então, tô bem ansioso com isso. Então, te inscreve no canal e nos ajuda aí. Gabi, vem com as tuas redes sociais. Um beijo pra excelentíssima Anne Bianchi, né? @Anne Bianchi. @Anne Bianchi, Mickey Mouse, que acabaram de chegar da Disney. Tá lá, hoje ela tá na função de responder perguntas da caixinha. Já manda ali. Viu só. E da firma, né? O Gabi.rec e Gabriel Souza Filmes. Quem for casar, sabe, Giovanni? Casar. Sei que tem contato com o Giovanni, mas, né? Tamo a caminho. Eu vou tentar ser mais rápido, que nem tu falou. É isso aí. Gente, muito obrigado. Beijo do gordo. Até o próximo. Tchau.